Olá, minha gente! Aqui Ana Lotus, no canal Onda de Luz, o seu canal de espiritualidade, o melhor do YouTube. Hoje eu trouxe simplesmente o Constantino. O Constantino, gente, que é esse rapaz aí lindão, ele simplesmente é o The Must em termos de tarô no Brasil, tá? Ele é o criador, o mantenedor do Clube do Tarô, www.clubedotarô.com.br. Muito boa tarde, querido Constantino. Sou muito feliz, muito obrigada mesmo por você ter aceito o nosso convite, principalmente com um tema tão incrível quanto esse que você hoje vai nos deleitar. Espero. Meu nome é Constantino Riema, como está aí. Já faz uns 15 anos que eu mantenho esse site chamado Clube do Tarô, que reúne artigos, participações sobre o tarô. Então, é um canal aberto de intercâmbio e é isso assim que me toma assim bastante tempo e tudo. Agora, eu também tenho um vínculo ainda mais antigo com o I Ching. Eu também mantenho um site gratuito sobre o I Ching, com uma tradução assim bem mais simples, direta. E assim, tudo que está ligado a linguagens simbólicas, eu tenho interesse. Então, quando a Ana me convidou para falar sobre previsões, eu fiquei assim, pensando um pouco, porque eu já faço no site do Clube do Tarô um painel de previsões anuais. Sempre reúne lá umas 20, 30 pessoas que têm artigos e mandam as previsões. Agora, eu mesmo não faço previsão, porque eu prefiro, assim, consultar o I Ching e pedir um conselho para trabalhar o ano seguinte. E as previsões, eu aprendi, assim, que são muito particularizadas, né? Alguns para fazer previsão do ano, pega 2020, faz uma redução numérica, por exemplo, 2021, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Ah, então é arcano 5, Papa, então assim, é como se traduzisse o ano por esse recurso. O que eu estou propondo assim, é uma reflexão sobre ciclos mais longos. Uhum. Dentro dos grandes ciclos, em que ponto a gente se encontra? Quer dizer, que era mais essa a questão que eu me senti inclinado a partilhar com essa severa donana. Severa! Donana, mamma mia! Olha, Constantino, adorei o que você falou e, honestamente, eu faço previsão assim, eu jogo, sabe? Eu não faço previsão de uma carta, sabe? Eu geralmente o que eu faço é a roda da vida, que é o que eu uso, que são as 12 casas astrológicas, né? Obviamente tem a carta tema que poderia se tirar sendo uma única carta, né? Agora, como você, eu também acho, que tem muitas maneiras de se ver, e mesmo durante o ano não existe uma previsão, né, assim, fechada. Existem probabilidades e a gente também tem o nosso livre-arbítrio, e as coisas vão mudando. Existem caminhos, senão tira toda a capacidade de escolha, né? Do ser humano, a nossa vida já é uma escolha só, não é? Também acho que é importante, antes de você mostrar os slides, assim, que para facilitar a apresentação e o resumo, é que existem vários critérios de ordenação do tempo. Você mesmo estava mencionando um, de 800 anos, que põe 200 anos para cada elemento, e por que não? Né? Exato. E vai por aí afora. Quando a gente pega as referências saturnianas, ele faz ciclo de 30 anos e divide em quatro setênios. Isso é tão forte, os setênios,
A nossa própria vida é marcada por ele. Quando completa o primeiro setênio, cai meu dente de leite e entra e nasce o dente permanente, quer dizer, na crise dos 7 anos, eu fico banguela, mas para mudar de nível. É. Na passagem do segundo para o terceiro setênio, é a crise da adolescência, chamada assim, mas eu penso do ponto de vista evolutivo, é o surgir da sexualidade, do dom da reprodução e da maturidade. Quando fecha o terceiro setênio, 20, 22 anos, maioridade. Sou dono do meu nariz. Fecha o setênio aos 29 e começa o segundo ciclo. A segunda idade, que repete mais 4 setênios, aí começa a terceira idade, que é a terceira rodada de Saturno, e que ajuda a gente a ver. O que me tocou muito, num tempo que era meio incrédulo com tudo, foi o livro do Daniel Russo, chamado Os Últimos Dias do Apocalipse. Como era uma coisa assim, sempre muito, ao meu ver, daquele tempo, isso uns 50 anos atrás, mais de meio século atrás, quando eu estava com esse livro, eu era meio descrente dessas coisas, eu achava que tinha muita suposição, muita fantasia. E ele conseguiu me fisgar, que ele começou a falar de ciclos com observação astronômica. Não é suposições. Da mesma forma que eu posso avaliar o dia pela figuração astronômica, quer dizer, a Terra dá uma volta em torno do seu eixo a cada 24 horas, aí, aparentemente é como o céu desse uma virada a cada 24 horas. E eu tenho recursos astronômicos para definir as 4 fases do dia. O nascer, o meio-dia, pôr do sol, o fundo. O ano também ele é avaliado, ele é medido, ele é mensurado nas suas qualidades pelo ciclo anual, pelas 4 estações. Dependendo da inclinação da Terra em relação ao Sol, vão criando as estações, e eu tenho o meu ano claramente dividido em 4 passos fundamentais: primavera, exuberância; verão, o máximo; a queda do outono, ao fundo do recolhimento e do fechamento no inverno. Quer dizer, nos espaços próximos dos polos polares, quer dizer, quando chega inverno, se eu não estou preparado, eu morro, é fatal. Mas, no entanto, se eu me previno, se eu entendo o ciclo, me preparo, é um tempo de recolhimento, não sei o que, e vai. E a vida é tocada harmoniosamente se eu aprendo a viver esses 4 ciclos. É verdade. Agora, o que tem como no Daniel Russo, que me tocou muito nesses últimos anos do Apocalipse, últimos dias, é que ele pegava o ciclo das precessões dos equinócios, que é um ciclo de 25 mil anos. Uau! Se 25 mil anos é coisa demais. Isso. E que corresponde, portanto, aos 2.000 anos em que o equinócio fica numa constelação ou num signo. A precessão dos equinócios é tão pequenininha, tão imperceptível, porque sempre que o Sol volta para a primavera, se a gente pusesse um alfinetinho no céu, nunca é no mesmo ponto, sempre dá um tiquinho a menos, e não chega. A cada 2.000 anos, dá 30 graus. Uma coisa assim, dentro das nossas referências terrestres, a visão do ciclo diário, a visão do ciclo das estações é esse. O dia não fecha direito, as fases da Lua não fecham exatinho, ela precisa de 13 para pensar um ano, não bate o ciclo da Lua com o ciclo anual. Quer dizer, está tudo sempre em aberto. Mesmo as coisas astronômicas, nessa mecânica celeste, nada é fechado.
nenhum ciclo fecha assim, encaixa tudo, fica como um reloginho, repetindo sempre a mesma coisa. Não. Sempre tem alguma coisa que falta completar, que não encerra. É como se fosse espiral. Não é que fecha e volta para o ponto. É como se fosse numa espiral, numa crescente. Por que se fala assim? Estamos passando de peixes para aquário. Você não vai falar muito isso? Toda hora. Isso que significa que os 2000 anos em que a precessão dos equinócios estava no signo de peixes, está terminando os signos de peixes para entrar no signo anterior a peixes, que é aquário. Até a ordem dos ciclos... Ele anda para trás, né? Anti-horário. Por quê? Porque é medido pela precessão dos equinócios, pelo retardamento. Então, começou em peixes, lá no tempo do nascimento de Jesus, vai indo, vai indo, vai indo. Agora, a precessão, se a gente marca, pusesse o alfinetinho no céu para marcar o ponto da renovação anual, da primavera anual, já está para sair de peixes para entrar em aquário. Ah, mas olha que interessante, né, menina? Então, foi essa percepção dos ciclos definidos pela precessão dos equinócios que deu para mim um fundamento para poder aceitar essa questão de eras, passar de peixes para aquário, etc, etc. E é isso que eu gostaria de fazer um resuminho aqui para depois a gente conversar em detalhes. Sim. Então, um comentário que vale a pena a gente fazer é que a gente dispõe de duas fontes para analisar os ciclos e fases longas. Então, quando a gente fala das modernas, a gente tem mais essas que têm alguma finalidade prática, de previsão de atmosfera, previsão de tempo e tal. E tem também muitas fontes tradicionais, que vêm dos ensinamentos da Idade de Ouro, e que também traduzem os ciclos de vida em outra linguagem, com outro fundamento. Então, a gente tem mesmo que levar em conta que a gente tem duas fontes bem diversas para traduzir o sentido das fases de vida para os homens e para a humanidade. Seguinte, ali no alto, à esquerda, a gente tem o nascer do sol, o pôr do sol, aquele ciclo diário de 24 horas. Quer dizer, é um dos ciclos que fazem parte da nossa referência e organização de vida. Ali à direita, a gente tem também uma representação dos equinócios. E aí são dos equinócios e dos solstícios, que marcam um ano. Quer dizer, quando chega equinócio da primavera, é lá 21 de março, que está marcado em vermelho, que é a passagem de peixes para Áries, né, em vermelho. Isso. Você vê quando passa de peixes para Áries. Então, aí a gente tem o equinócio da primavera. Quando chega o solstício de inverno, no hemisfério norte, é a passagem de Gêmeos para Câncer. É quando o Sol está em Câncer. Quando o Sol entra em Libra, em 23 de setembro, é quando é o equinócio da primavera, que é o ponto exato do Sol, está no zodíaco, naquele ponto que começa o último período, que vem na primavera no hemisfério norte. E depois da primavera, aí vem o solstício de verão. Depois outono, etc, 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 como a gente viu. Então, quer dizer, que a gente, baseado nesse recurso astronômico, será que a gente teria como versículos maiores, além do ciclo anual? Vamos ver o slide seguinte. Sim. O equinócio, como eu já tinha mencionado um pouco antes, ele
é aquele ponto certo do céu em que dia e noite tem a mesma duração. Era como assim, se eu pudesse pôr um alfinetinho no zodíaco, lá na estrela, ficaria marcado. É aqui que acontece, por exemplo, o equinócio da primavera ou o equinócio do inverno. São dois equinócios. Agora, o que acontece? Que quando a observação é demorada, os antigos astrônomos e observadores do céu viam que, passados alguns anos, já não estava no mesmo pontinho equinócio. Ele estava um pouquinho antes, É por isso que esse fenômeno foi denominado precessão dos equinócios. Quer dizer, ele sempre fica um tiquinho antes do que seria, assim, se fosse exato. Tudo bem? Vamos para o seguinte. Então, aqui fica claro que essa precessão, visto astronomicamente, calculado exatamente pelos astrônomos, essa precessão cumpre cada 30 graus, ou seja, cada signo leva 2.152 anos para fazer essa retrogradação que pega 1/12 do zodíaco. Quer dizer, anda um signo. Tudo bem? E se a gente considerar esse desenho aí, a gente está no fim das precessões que ocorreram no signo de Peixes, e o próximo equinócio da primavera, os próximos, deverá ocorrer já em Aquário. E aí começa 2.000 anos em que a precessão dos equinócios ficará no signo de Aquário. Essa que é a indicação de eras. Saio da era de Peixes e entro na era de Aquários. Esse é o fundamento astronômico para se usar essa linguagem. Vamos em frente? Agora, o que acontece? Como o signo é uma divisão artificial do zodíaco, a partir do equinócio da primavera, ninguém sabe muito bem onde começa e termina, de fato, um período. Quer dizer que mesmo os astrólogos não podem dizer, e aqui que marca a passagem do signo de Peixes para Aquário, considerado assim grandes ciclos. Agora, então isso é que leva também a uma abertura que, mesmo do ponto de vista da observação astronômica, nada assim é tão claro, preciso, porque não há um ponto exato do céu que a gente falaria, aqui é o signo. Não. Essa medida é dada pelos próprios equinócios e que dança pelo céu. O que se sabe é que 2.000 anos atrás estava 30 graus lá atrás. E se eu considerar, como se fala a tradição, que a era de Peixes começa com o nascimento de Jesus, nós estamos aí para terminar a era de Peixes e entrando de Aquário. Pronto. Em frente, dona Ana. Por exemplo, um livro que me tocou muito nos velhos tempos é de um peruano que escreveu Os Últimos Dias do Apocalipse. E logo que ele escreveu, lá nos anos 70, eu fiquei ligadíssimo nele. Então, foi daí que eu me interessei por isso. E ele divide a roda dos ciclos em 3 partes, em 3 idades. Então, cada 25.000 anos, para ele, tem uma duração de 8.000 anos, que vem da criação, depois da criação do universo, da criação do homem, etc, etc. Seguinte. Peraí. Então, essas 3 primeiras idades que ele retrata. E aqui ele põe as 3 idades que têm mais a ver com a gente. A primeira delas, que é a 4ª idade, vem lá da saída de Adão e Eva do paraíso até o dilúvio, aqui embaixo, que é aqui.
Então, ele põe 8.000 anos, ele começa a fazer uma datação pela precessão dos equinócios dos eventos bíblicos. Então, ele põe lá, há 16.000 anos atrás, a saída de Adão e Eva do paraíso, o dilúvio, 8.000 anos depois, e agora, aqui, na passagem de peixes para aquário, o que ele chama do final da sexta idade. Tá? Quer dizer, ele leva assim ao pé da letra, assim, ele faz as contas dele lá, se põe o nascimento de Cristo como início, o final da era de peixe é em 2150, está marcado aí, né? Essa data está marcada, 2100 e tantos. 2137. Quer dizer que ainda ele põe mais 100 anos pela frente para terminar a era de Aquário. Se é 2.150 anos, começou a era de peixe com o nascimento de Cristo, é uma das sinalizações. É isso? Ainda tem mais 150 anos. Tudo bem? E você está desanimada, Ana, que você queria que já fosse já a passagem? Tô. Eu queria. Eu já queria logo estar na era de Aquário, porque eu sou aquariana, né? Eu ia me dar bem. Pronto. Então, vamos ver como que a gente digere essas informações. Então, se a transição de uma era a outra tem inúmeros aspectos críticos, a tensão aumenta quando coincide com a passagem das idades, que, dependendo do autor, compreende 3 ou 4 eras. Então, significa o seguinte, que é muito valorizado ali pelo Daniel Russo, nesses ciclos, que a passagem de peixes para aquário não só é a passagem crítica de um signo para outro, mas também das grandes eras, das grandes idades de 8.000 anos. Então, é por isso que essa passagem crítica da idade de peixes para aquário fica duplamente desafiadora, mais do que foi a passagem anterior de Capricórnio, de Sagitário para peixes. Perdão, de Áries para peixes. Quer dizer, que foi lá a passagem dos tempos romanos, lá para os tempos de Jesus, esses 2 últimos anos. Por quê? Porque agora, na passagem de retrogradação de peixes para aquário, coincide também os ciclos de 8.000 anos. E eles são muito marcantes porque, segundo ele, você vê, um ciclo marca a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Não é pouca coisa. O grande ciclo seguinte, o grande era seguinte, o período ciclo seguinte, é o dilúvio. E agora a gente está num período que a expulsão de Adão e Eva do paraíso foi fogo, já que você gosta dos 4 elementos. O dilúvio foi destruição pela água. E agora é a destruição pelo ar. O que fundamenta toda a catástrofe que a gente está já vivendo, que é pela poluição do ar, excesso de gás carbônico, desmatamento, etc., etc. Esse de gelo, né, dos gelos polares, que vai aumentar o nível, a altura do oceano, etc., etc. Então, ele coloca aqui esse período que a gente está vivendo como sendo do Kali Yuga, quer dizer, esse desafiador passagem de fim de um grande ciclo para um outro ciclo, encerramento de um para começar o outro. Em frente. E também, aí ele começa a utilizar a própria cronologia hindu, que é um arranjo diferente desse arranjo que a gente tem. Mas ele também divide aqui com yugas,
Sati Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. Então, a Idade de Ouro, Satyuga, tem aquela duração enorme de muitos e muitos anos. Depois vai acelerando. Tetrayuga, já a Idade da Prata já fica mais rápida. Quer dizer, a Idade de Ouro é essa que está em amarelinho, né? A Idade Tetrayuga, a Idade de Prata, é a que está em azul. Depois vem a Idade de Bronze, que é essa que está em marronzinho. Depois vem a Idade do Kali Yuga, que é essa mais curtinha de 4.000 anos, que vem aqui um pouquinho mais antes, assim, essa que é de 2.000 anos e que é o período mais difícil, porque até deusa Kali é a deusa da morte e da destruição. Ah, é mesmo. Quer dizer que mesmo dentro da cronologia hindu, que aí já tem um contexto mítico muito maior, que não é aquela só da precessão dos equinócios, é outra referência, com inclusão de dados assim, de ensinamento. A Kali Yuga é um período mesmo de desafio, que é o que a gente está vivendo. E a gente está no finzinho de Kali Yuga, para entrar já num outro período. Vamos lá. Seguinte. Então, se a gente fosse, só para recapitular por isso aqui, o Manvantara, quer dizer, eles consideram lá já 3 precessão dos equinócios. Vocês põem 64.000 anos, a Idade de Ouro já fica um pouco mais aqui, em torno de 25.000, 6.000 cada um, Idade de Prata tem 19.000 anos, que dá 3 vezes 6.000, e a Idade de Terra põe 6.400 anos, que põe um pouquinho mais do que os 5.000 anos da precessão dos equinócios na astronomia. Mas fica aproximado, que teve início em 4.450, e segundo o calendário hindu, termina em 2030. Quer dizer que, pelo calendário hindu, o ciclo termina em 2030. Já para você que está com pressa, você já pode adotar esse, viu, Ana? Sim. Já que é logo que passa. Quem quiser pensar como o outro, vai para 2130. Quer dizer, que mesmo quando a gente está falando com dados astronômicos, você vê que não tem uma posição assim firme, acabada, um calendário pronto. Vamos em frente. Um outro autor utilizando esse calendário hindu, é o seguinte: cada idade ela também pode ser dividida em 4 partes. Quer dizer, a Kali Yuga, que é o último ciclo, ele também pode ser dividido em 3 partes. De 1310 a 1598, que é a Idade de Ouro, de 1598 a 1814, que é a Idade de Prata, depois a Idade de Bronze, que seria de 14 a 58, melhor dizendo, e a Idade de Ferro, que é a mais densa e conturbada, que é de 1958 até 2030. E ainda você pode pegar e ver assim, um agravamento dessas idades, quando você pensa assim, que de 58 a 87 foi segunda fase de 22 anos, de 87 para 2009, e uma de 14 anos, de 2009 a 2023, e agora o fim da linha final. Seria agora os 7 anos mais densos, mais ferro, que vai de 2023 a 2030. Quer dizer que daria ali os últimos 7 anos bem difíceis para a humanidade, do qual a gente estaria se aproximando. Depois a gente entra em detalhes disso, eu troco um pouco. Isso é bem interessante, né, o Constantino,
a gente analisar essa fase aí desses 7 anos. Isso, a gente pode conversar sobre isso, é só para dar sinalizações que a gente pode conversar. E deixar em aberto que nada disso é cronometrado, que é aqui ou ali, que tem os diferentes ângulos e percepções. Vamos para o seguinte. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, a esfinge, né? O desaparecimento de Atlântida, quando você põe assim, o desaparecimento de Atlântida, a construção das esfinges, bota lá para uma época assim, de 10.000 a 9.000 anos antes de Cristo, que vai dando aquelas 3 ou 4 vezes as variações. Aqui seria, quer dizer, a esfinge voltada para Leão, que é a oposição a Aquário. Portanto, meia volta das precessões dos equinócios. Então, é interessante, porque quando se vê a arqueologia, e, portanto, como eram feitas as construções com saber ancestral, a esfinge está voltado, assim, para aquilo que seria o foco, a passagem, o centro, que estava voltado para Leão. Agora, 10.000 anos depois, ou seja, metade da volta dos 20 e tantos mil anos da precessão dos equinócios, ele está voltado, né? A precessão dos equinócios é para o signo oposto, que é não Leão, mas Aquário. Então, é interessante, quer dizer que até essas corroborações da ideia de ciclos, que quando você tem uma organização, monta alguma coisa para primavera, para o ponto exato do céu, onde ocorre a primavera, o grande norte, a grande referência, em 10.000 anos fica oposto. Então, tem mesmo no calendário, nas construções, na arquitetura ancestral, organizações de espaços que estavam apoiados nessa disposição dos equinócios. E a precessão fica clara à medida que os séculos vão passando em frente. Outra coisa que também tem uma ressonância é que na cronologia hebraica, em 2010, corresponde ao ano 5.770, que é, dentro da tradição hebraica, o retorno do Messias. Quer dizer que começa em 2010 a contagem do tempo, do prazo para o qual o Messias deve retornar. Portanto, um novo ciclo. Então, é interessante que também, vindo de outra fonte, que não é hindu, que não é astronômica do ponto de vista que a gente conhece hoje, tem lá outro calendário tradicional que nos aponta para isso. Ou seja, 2.000 anos, 24, quer dizer, os 25.000 anos para cada rodada, você põe aqui, olha, 5.700, tudo isso vai estabelecendo um paralelo. Sim. Vamos em frente. Pode ir em frente? Vamos? Pronto. E, portanto, estamos aqui achando que estamos no final dos grandes ciclos. Pelo calendário maia, já seria 2012, pelos cálculos védicos, por um calculador, para 2030, para outro que prolonga mais, daria 2.442, pela precessão dos equinócios, estudada pelo Russo, daria 2.137, pelo calendário hebraico, varia até 2.224, e para quem gosta de previsões também não astronômicas, não astrológicas, lembrar das previsões de São Malaquias da sucessão dos papas.
que uma hora ia acabar os papas e tudo. É. E, por São Malaquias, a contagem que muitos fazem é 2037, que coincide um pouco com essas datas de 2030, etc, etc. Quer dizer, embora não tenha uma data fixa, a gente tem aí uma confluência de múltiplos calendários e previsões que nos apontam uma passagem de ciclo. Quer dizer, que são atmosferas astrais que vai muito além da peculiaridade do ano. Como que vai muito além da peculiaridade de cada mês que eu vou viver, que vai muito além da peculiaridade de cada dia. Quer dizer, eu posso continuar vendo dia por dia, mês por mês, ano por ano, mas lembrando que tem uma mudança de atmosfera, de qualidade astral muito importante, que vai se superpor a todas essas particularidades que a gente está estudando. Vamos encerrar? Vamos, peraí. Passa para frente. Não, ainda tinha uma para terminar. Então, se as visões apocalípticas afirmam que estamos caminhando para acontecimentos dramáticos, nas quais homens isolados ou pequenos grupos não têm o poder de corrigir o rumo, evitar a catástrofe, dizem ao mesmo tempo que a crise constitui uma possibilidade de reparação dos equívocos humanos. Então, quer dizer, quando a gente tem essa visão apocalipse, que está lá nos evangelhos, últimos dias, que vem aquela derrocada, fim de um ciclo, vai começar um outro, e eu tenho que passar pela avaliação, pelo julgamento, por uma avaliação, ver um exame de consciência para fazer os reparos, então tem um olhar para uma face da moeda, que é o sofrimento todo que vem esse fim. E é o que, por exemplo, aqueles que examinam como a gente está, por exemplo, aquecimento global. Segundo um amigo físico que eu tenho que trabalha lá em Brasília, já não tem mais jeito de corrigir. Vamos tomar medida, porque não. Tudo que já foi acumulado já tem um processo de devastação da atmosfera que não tem mais volta atrás. Mesmo que a gente tomasse assim, vamos evitar gasolina, isso, vamos voltar ao trem, a energia solar, não sei o quê, isso vai levar ainda tanto tempo para equilibrar que os processos já desencadeados continuam. E essas visões que a gente tem da quebra de gelo lá nos polos, aumento do volume, aquecimento global, é só 1 grauzinho por ano. Tá bom. Em 10 anos aí é muito mais graus, o calor é muito maior e aí não tem jeito de fazer, aí já entra num processo. Os pessimistas, olha, queimada que teve lá no Cerrado, lá agora está faltando terceira idade, falta lá em Goiás, né, onde a gente tem aquela preservação, ele já começou a entrar, a ter seca esse ano, teve incêndio. Agora, os que têm uma visão assim mais evolutiva, assim, mais otimista, Sim. acho que nós estamos para entrar numa nova era de liberdade, igualdade e fraternidade, que representa Aquário. Passagem de uma idade para outra, então, são vistos como grandes oportunidades de dinamização das metas evolutivas da humanidade. Se tudo aquilo que eu estou construindo equivocadamente vai ruir, para começar um novo, que é um pouco a imagem da quebra da Torre de Babel. O homem estava construindo uma coisa maravilhosa para chegar ao céu, tinha equívoco, divino manda, destrói tudo aquilo. Põe a torre abaixo. É como a torre científica, não sei o quê, evolucionista, tecnicista que a gente está tendo, dizem esses que têm essa visão, mas precisa ruir para que uma outra qualidade mais viva, menos artificial, venha
em jogo. Sim. E a gente pode parar por aqui, porque o último slide ali é mais de referência bibliográfica para quem quiser. Depois você pode Mas é postar. bom, né? Mas é bom, né, Constantino? Ok. O Daniel Russo, Os Últimos Dias do Apocalipse, o René Guénon, Formes Tradicionales e Cycles Cosmiques, em francês, Gaston Jorgel, Le Rythme d'une Histoire, Cronologia dos Tempos, com G. Jorgel, é o mesmo, Língua Purana é o Destino do Mundo, segundo a tradição Shivaita, Wikipedia, robertoboval.co.uk e elkind.net, calendário. Então, olha, tem para quem quiser estudar, se aprofundar mais ainda, aqui é só tirar um screenshot dessa página. Sim. Eu vou colocar uma fotografia no Instagram, para quem quiser. Tem também o endereço do Clube do Tarô e o e-mail do Constantino, para quem quiser se comunicar com ele também, tá bom? Ana, antes de você fechar aí, eu queria só mencionar o seguinte. O Daniel Russo é aquele que deu para mim as informações assim astronômicas, de ciclo, alguma coisa que eu posso marcar no céu. Sim. Agora, eu tenho em alta conta os textos do René Guénon, Sim, que ele também tem, em francês, essas formas tradicionais de ciclos cósmicos. Ele também é um bom, mas melhor ainda, eu tenho uma tradução do René Guénon, fiz para o português e está postado lá na biblioteca digital do Clube do Tarô. Está um livro do René Guénon, que se chama assim, A Crise do Mundo Moderno. Tá bom. E tudo aquilo que é descrito como a Kali Yuga, Idade de Ferro, período obscuro, ele retrata aquilo, mas dentro de uma linguagem mais simbólica. Que legal! Como assim? Como eu me preparo para essas provações, para fazer face àquilo que no coletivo se complica, mas do ponto de vista interior? O que eu trabalho para garantir a continuação? Porque Olha que legal! A crise cósmica sempre sobrou semente para o novo mundo. E o que vai ser a semente para o novo mundo? Então, isso aí que você colocou desse livro, que eu realmente aconselho todo mundo ir lá na biblioteca do Clube do Tarô e dar uma olhada, é a gente procurar formas da gente poder transmutar esse momento, viver as coisas que são inevitáveis a gente viver, mas procurar consciência, procurar transmutar tudo isso por coisas legais, para poder chegar finalmente nessa época de Aquário, que, no fundo, é uma era mais, teoricamente, mais equilibrada, não é? Olha, quando fala em signos, eu acho importante a gente lembrar que os 12 signos são todos importantes e sérios. Quero dizer o seguinte: o zodíaco ele é montado com os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, que são os elementos com os quais o Criador monta o próprio homem: água e terra, barro, e ar e fogo, o sopro de vida. Então, tem muitas analogias que falam dos 4 elementos traduzidos assim, como essas qualidades construtivas primordiais do universo. Então, são os 4 elementos. Combinado com as 3 forças, que tudo para existir precisa de 3 forças. Até Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério da Santíssima Trindade, como falam os ensinamentos religiosos, mas mostra que tudo para ter as energias suficientes, as forças suficientes de manifestação,
precisam do positivo, do negativo e do neutro. Então, a gente pega. Poxa, que sacada é essa agora. Então, o que é o zodíaco? É a combinação dos 4 elementos fundamentais com as 3 forças. O fogo. Fogo ativo é Áries. Fogo receptivo, Leão. Fogo de interação, de comunicação, Sagitário. Terra, chão, sólido. Piso, ativo é Capricórnio, paizão. Receptivo é Touro. E de conexão, de interação, é Virgem, prestador de serviço. De ar ativo, Libra. Ar receptivo, estruturador, Aquário. E ar de conexão, Gêmeos. É verdade. É verdade. Água ativa é Câncer, a mãezona. Receptivo, de profundidade, Escorpião. E de conexão, permeável, Peixes. Então, quando a gente pensa abstratamente assim, qual é o elemento melhor que o outro? Se eu falar assim, estou frito. Estou num equívoco fundamental na apreciação dos 4 elementos. Se algum fosse dispensável, Deus já teria resolvido isso lá na criação, só 4 elementos. Se 4 é pouco, deixa eu pôr um 5º, e vai por aí fora. Dentro da visão. Os chineses, né, tem 5, né? Tem o metal. Dentro da visão ocidental, são os 4. Os 4 elementos, com as 4 cores, assim, e vai por aí. E as 4 estações. E tudo, quer dizer, o quaternário é fundamental para a existência. Então, quando eu penso assim, se tem signo bom ou ruim, não tem. São 12 signos diferentes, cada um com o seu potencial qualitativo e com o seu potencial de sombra, como uma moeda, que tem uma face luminosa, como os astros. A própria Lua tem a face luminosa, vai, desaparece, tá? O Sol desaparece, Sol... Quer dizer, então, quer dizer que se eu penso assim, com essa abertura, vamos dizer assim, zodiacal, é um signo depois do outro. Peixes é água de conexão, de amor ao próximo, isso aqui tudo bem. Aquário é igualdade, liberdade, fraternidade, compreensão, conhecimento, tudo bem. É a ênfase, é a marca, como as estações. Se tivesse alguma estação desnecessária, a gente tiraria o inverno, mas aí não teria o ciclo, desabaria o universo. Não teria... Exato. Nem o urso ia, né, ficar lá quietinho, descansando, né? É bom o inverno também. Todas as fases são boas. Seguinte, olha, com relação ao calendário maia, eu não entrei, porque a gente não tem informações de uma apropriação genuína de dentro da tradição maia. Ela foi praticamente destruída, né? Quer dizer, quando vem europeus, elimina, põe tudo terra abaixo e tem poucas referências. Mas, até numa versão antiga desses slides que eu pus, tinha lá o registro do calendário maia, que também, o que tudo indica, também tem uma confluência naquelas informações que eu disse. Pena, e é uma pena mesmo, que a gente não tenha informações assim mais vivas desse calendário, que faz parte aqui de povos que habitaram essa América onde a gente está. Pois é. E um povo de uma cultura tão incrível, né, Constantino? Pois é, perdeu. Como dos egípcios, perdeu. A gente fica supondo coisas dos egípcios e teve uma tradução moderna de linguagem, mas o que estava por trás a gente não sabe. Uma civilização, a gente depois só imagina o conteúdo, só pega aparências e traduz as aparências dentro da nossa própria percepção. Pena. Sim.
Aqui, o Marcelo CRF, Rubo Negro, ele quer saber a respeito da data limite do Chico Xavier. Você teria alguma coisa a dizer? Porque também é uma questão de ciclos, né? Viu, Marcelo? Nessa abordagem, eu não peguei aquelas informações, vamos dizer assim, que a gente chamaria assim, astrais, ou paranormais, ou espiritualistas. Só fiz uma menção lá da previsão dos papados, porque é uma outra abordagem, porque tem vários autores assim que são sensitivos e que acabam tendo previsões, sensitivos, que pegam essas coisas no ar e verbalizam, mas aí fica assim, mais difícil de associar diretamente ao calendário. Então, essas percepções assim, paranormais, sensitivas, mediúnicas, elas têm um contexto que eu só mencionei no começo. Quer dizer, que são possíveis, estão ali a serem examinadas, mas não daria para ver tudo isso alinhavado dentro do que a gente podia fazer num curto espaço de tempo, com essas informações mais astronômicas. Mas estão ali. Acho que fica em aberto o campo de retomada disso para aprofundar e fazer esse alinhável que eu não pude fazer. Muito bom. Seguinte? E aqui a última pergunta, referente às eras dentro dos signos. Por que passa de peixe para aquário? Seria do último para o primeiro? É isso que ficou explicado na precessão dos equinócios. Quer dizer, os equinócios, que levam 2.000 anos para andar 30 graus, eles fazem movimento retrógrado. Quer dizer, quando eles estão num ponto do céu, que é o início de peixes, ele vai passar para aquário. É por isso que se chama movimento retrógrado. E, dentro dessa linguagem, a sucessão das eras se faz no sentido inverso da nossa citação dos meses do ano. Quer dizer, nós temos 12 meses, cada mês para um signo. E a gente começa a contar da precessão dos equinócios diários, não sei o quê, vai numa direção. Já a precessão dos equinócios vai na direção inversa. É por isso que nesse calendário se faz uma referência de passagem de um ciclo para outro, que é o inverso da forma anual da sucessão das estações e dos meses do ano. Agora, a Sandra Teixeira, essa é só para terminar. Perguntou assim: qual é o segredo da juventude e da lucidez, Constantino? Olha, o Constantino tem 80 anos, vocês acreditam? É inacreditável. Mas tem 60. Isso assim, se eu não souber, eu vou 50. Viu, Sandra? Eu gosto de brincar o seguinte. No século passado, a melhor safra foi de 39. O ano que eu nasci. Então, eu tive a sorte de nascer na safra de 39. Pois é. Olha só que coisa boa, hein, Constantino? Saiu pela tangente, hein? Isso. Olha só, gente. A Silene falou se foi formal, se você ficou dentro do formal. O signo do Constantino é Libra, né, Constantino? Isso. Fala aí para a galera que quer saber. Ele é Libra com ascendente Libra? Não. Eu tenho Sol, Mercúrio e Vênus em Libra. Olha. Então, é por isso que eu fico fazendo a média, não sei o quê. Falo que a senhora manda e eu obedeço. Tudo virtudes librianas. Exato. Minha lua está em Touro. Ah! Por isso, minha imaginação assim não ficou muito. Eu estava mencionando uma dificuldade de ir para o místico, porque nesse perfil
era mais assim, pé no chão e razão. Ar, e lua em todo. Então, quando tem uma descrição astronômica como essa, me pegou melhor. Agora, como ninguém é perfeito, além do Sol em Libra, eu também tenho um ascendente em Câncer. Ah! Então isso assim me dá assim mas não tenho planetas em signo de água. Então, é por isso que eu não tenho uma naturalidade de acesso e de familiaridade com as fontes paranormais, sensitivas. Quer dizer que a minha tipologia tem mais facilidade de lidar com os cenários. E é por isso que a gente percebe essas coisas, passa a ter respeito pelas diferentes abordagens. Um é cabeça, vai lá para a teoria. Um é terra, vai lá para as traduções concretas, tangíveis. Com ênfase em água, a natureza da apreciação vem pelo sentimento, pela sensitividade, por essa abertura. Sim. Fogo é inspiração, movimento, etc. Então, é interessante. Quer dizer que as partilhas que a gente tem, é sempre bom deixar assim, que a gente tem viés. Quer dizer, eu tenho um viés, na minha expressão, longe de falar assim, dei a última palavra. Quer dizer, trouxe alguns elementos para ajudar a pensar dentro de um ponto de vista. Quer dizer, nesse sentido que aceitei o seu convite. Tá bom? Sim, tá ótimo. Maravilhoso. Muito super obrigada, Constantino. Amei. Tenho certeza que o meu público também adorou, tá? Tá aqui já os comentários, todo mundo elogiando, agradecendo. E, enfim, então vamos nos manter sempre em contato. Gente, não deixem de ir no clubedotarô.com.br, aproveitem, acessem a biblioteca de lá, peguem livros para vocês estudarem, usem o site, que é um site maravilhoso, referência mesmo, tá? Constantino, muito, muito, muito obrigada. Todos amamos as tuas maravilhosas informações e vamos estar em contato para fazermos outras lives, ok? Agradeço também essa oportunidade de partilha, muito obrigado e um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Tchau, um beijinho. Bye.